Antes de começar, faça algo simples agora. Se inscreva no canal e deixe o like. Não por mim, mas porque histórias como essa não aparecem nos livros. E quanto mais gente ouvir, menos elas desaparecem. Agora respira fundo, porque essa história começa com uma ordem que nunca deveria ser obedecida. Imagine estar em um hospital de campanha na Primeira Guerra Mundial. O chão é lama, misturada com sangue. O ar cheira a pólvora, suor e morte. Homens chegam sem pernas, sem olhos, sem esperança. Não há silêncio. Apenas gemidos, gritos abafados e pedidos que ninguém consegue atender. E então, no meio desse caos, um médico recebe uma ordem direta do comando militar. Não trate esse soldado. Não porque ele estivesse morto, mas porque ele ainda estava vivo. Na Primeira Guerra, médicos não eram apenas curadores, eram peças de uma engrenagem. Eles não decidiam quem merecia viver. Isso já vinha decidido de cima. Soldados gravemente feridos, considerados perda total, eram deixados de lado. Lógica era simples e cruel. Tempo, medicamentos e esforço deveriam ser gastos apenas em quem pudesse voltar ao combate. A medicina tinha sido transformada em cálculo militar. E naquele dia, o médico entendeu exatamente o que aquela ordem significava: deixar um homem morrer conscientemente. Ele olhou para o soldado estendido à sua frente. Era jovem, muito jovem. Tinha idade para estar em casa, não em uma maca improvisada. Respirava com dificuldade, o uniforme rasgado, o corpo coberto de estilhaços. Os olhos ainda se moviam, ele ainda estava ali, vivo. O médico sabia que havia chances, pequenas, mas reais. Com atendimento imediato, talvez o rapaz sobrevivesse, mas o comandante foi claro. Não vale o esforço. A guerra havia decidido. Esse médico não era um herói de filmes, não fazia discursos, não empunhava armas. Ele havia ido à guerra para salvar vidas, não para escolher quem merecia continuar respirando. Naquele instante, ele percebeu algo perturbador. A guerra estava tentando transformá-lo em algo que ele não era. Obedecer significava manter sua posição, sua segurança, sua carreira. Desobedecer significava punição, corte marcial, prisão, talvez pior. Mas significava também uma coisa simples: olhar para si mesmo depois. Ao redor, outros médicos fingiam não ver, não por maldade, mas por sobrevivência. Na guerra, questionar ordens era perigoso. Desafiar o sistema podia custar mais do que a própria vida. O médico ficou parado por alguns segundos que pareceram eternos. O soldado abriu a boca, mas não conseguiu falar, apenas respirava, cada vez mais fraco, e então o médico fez algo que mudaria tudo. Ele pegou os instrumentos. Não houve anúncio, não houve revolta imediata, apenas ação. Ele começou o atendimento. Outro médico tentou alertá-lo. Um enfermeiro hesitou. Mas ele continuou. Limpou feridas, estancou sangramentos, aplicou o que tinha disponível. Lutou contra o tempo, contra a dor, contra a própria guerra. A cada segundo, ele sabia. Se alguém entrasse ali, ele estaria acabado. Mas ele não parou, porque naquele momento havia algo maior do que ordens militares. Havia um ser humano na frente dele. O soldado sobreviveu àquela noite, não por milagre, mas porque alguém decidiu que obedecer não era a única opção. Quando o comando descobriu, a reação foi imediata. O médico foi chamado, interrogado, pressionado. Disseram que ele havia comprometido recursos, desafiado a hierarquia, colocado o funcionamento do hospital em risco. Ele ouviu tudo, em silêncio, e então respondeu algo que ninguém esperava. Meu trabalho é salvar vidas. Se isso for um crime aqui, então a guerra já perdeu. A partir daquele dia, o médico passou a ser observado. Qualquer erro seria usado contra ele, qualquer falha, punida.
Ele sabia que havia cruzado uma linha invisível, uma linha que separava a obediência de consciência, mas também sabia que não conseguiria voltar atrás, porque depois de salvar uma vida contra ordens, não existe mais neutralidade. A guerra continuava. Os feridos chegavam em massa e as ordens continuavam vindo, algumas explícitas, outras silenciosas. E o médico começou a enfrentar um dilema todos os dias. Quantas vezes ele poderia dizer não? Quantas vidas ele conseguiria salvar antes de ser parado? Ele estava sozinho dentro de um sistema feito para esmagar quem pensa. E o pior ainda estava por vir. Você vai descobrir até onde esse médico foi para continuar salvando vidas e o preço que ele começou a pagar por isso. Porque na Primeira Guerra, desafiar ordens era mais perigoso do que enfrentar o inimigo. Depois daquele primeiro ato de desobediência, nada voltou a ser igual. O hospital de campanha continuava funcionando como antes. Macas alinhadas, cirurgias improvisadas, gritos abafados, mas algo havia mudado no ar. O médico sentia isso nos olhares rápidos, nos silêncios longos demais, nas conversas interrompidas quando ele se aproximava. Ele havia sido marcado, não oficialmente, ainda não, mas, na guerra, marcas invisíveis costumam ser as mais perigosas. Nos dias seguintes, feridos chegavam em ondas. Alguns caminhando, outros carregados, outros simplesmente arrastados. O médico seguia atendendo, mas agora observava algo que antes ignorava. A triagem não era médica, era estratégica. Homens com chance mínima de recuperação eram separados. Não recebiam morfina, não recebiam curativos. Recebiam tempo, apenas o suficiente para morrer longe da vista dos que ainda lutariam. A lógica era brutal, mas eficiente. E cada vez que o médico passava por aquele setor, sentia o mesmo aperto no estômago, porque ali ele via versões daquele primeiro soldado, homens que ainda respiravam, homens que ainda sentiam dor, homens que ainda tinham nomes. Ele começou pequeno, um curativo a mais, uma injeção aplicada fora do protocolo, uma cirurgia rápida antes que alguém percebesse. Não era heroísmo, era insistência. Mas, em uma guerra industrializada, até a insistência chama a atenção. O comandante médico-chefe percebeu. Chamou-o para uma conversa aparentemente casual. Ofereceu café, falou sobre eficiência, números, estatísticas. Explicou que a guerra não era um lugar para sentimentalismo. Se salvamos um que não volta ao fronte, perdemos dois que poderiam lutar, disse, sem levantar a voz. O médico ouviu e respondeu com algo ainda mais perigoso do que uma recusa direta. Se deixamos de salvar quem podemos, então já perdemos algo maior do que a guerra. O silêncio que se seguiu foi pesado. A partir daquele momento, ele não era mais apenas um problema, era um risco. As consequências vieram de forma indireta. Menos suprimentos, menos assistentes, menos acesso a medicamentos essenciais, nada explícito, nada que pudesse ser denunciado. Mas o médico entendeu o recado. Ou você se adapta ou será forçado a falhar. Foi então que ele tomou uma decisão ainda mais ousada. Começou a registrar tudo, não em relatórios oficiais, mas em cadernos pessoais. Nomes, datas, condições reais dos feridos, decisões tomadas, ordens recebidas, mortes evitáveis. Ele sabia que aquilo poderia destruí-lo se fosse descoberto, mas também sabia que, sem provas, tudo seria esquecido. A guerra tinha uma habilidade cruel de apagar rastros. Certa noite, uma explosão próxima fez o hospital tremer. Parte da estrutura improvisada cedeu. O caos se instalou. Feridos gritavam. Lanternas caíam. O médico correu de maca em maca, improvisando como podia. E então, em meio à confusão, chegaram prisioneiros inimigos feridos. Homens do outro lado. O protocolo era claro, atendimento mínimo.
Nenhuma prioridade. Os soldados que os escoltavam observavam atentos, mãos próximas às armas. O médico olhou para os feridos. Eram inimigos, sim, mas também eram corpos dilacerados pela mesma guerra. Ele hesitou por um segundo e começou a tratar. A reação foi imediata. Um soldado gritou. Outro tentou impedi-lo. O clima ficou tenso, mas o médico não parou. Falou com firmeza, sem levantar a voz. Aqui não existe inimigo, só feridos. A frase se espalhou pelo hospital como pólvora. Alguns médicos se afastaram, outros fingiram não ouvir, mas alguns, poucos, começaram a ajudar. Pela primeira vez, o médico percebeu que não estava completamente sozinho. Isso, paradoxalmente, tornou tudo mais perigoso. Porque quando a desobediência deixa de ser individual, ela vira ameaça coletiva. O comando soube. Dessa vez, não houve conversa. O médico foi oficialmente acusado de insubordinação, desperdício de recursos e comprometimento da disciplina militar. Foi afastado temporariamente. Seus cadernos quase foram descobertos. Ele conseguiu escondê-los por pouco. E enquanto aguardava julgamento, foi enviado para uma função que parecia punição, uma unidade avançada, mais próxima da linha de frente. Na prática, era um aviso silencioso. Alguns problemas se resolvem sozinhos quando estão perto demais do fogo. Na nova posição, as condições eram ainda piores. Menos estrutura, mais feridos, menos tempo, mais mortes. Ali não havia escolha confortável. Cada decisão era uma aposta, cada atendimento um risco, e foi ali que o médico enfrentou seu maior dilema até então. Uma ofensiva havia dado errado. Dezenas de soldados chegaram ao mesmo tempo. Não havia como salvar todos, e entre eles, um oficial de alta patente, gravemente ferido, exigia prioridade. Mas ao lado dele, 3 soldados comuns tinham chances reais de sobreviver, se fossem atendidos primeiro. O médico sentiu o peso da decisão esmagar seu peito. Salvar um nome importante, ou salvar 3 vidas invisíveis. Ele olhou ao redor. Todos aguardavam sua escolha. E mais uma vez, ele desafiou o que era esperado. Quando a decisão veio à tona, a reação foi explosiva. O oficial morreu, e com ele, a paciência do comando. O médico não era mais apenas um problema logístico ou moral. Agora, ele era considerado perigoso. Você vai descobrir o preço real de desafiar a guerra por dentro, e até onde esse médico foi levado por escolhas que não podiam mais ser desfeitas. Porque a partir desse ponto, não havia mais retorno. Quando o oficial morreu, o médico soube que havia cruzado o último limite. Não houve gritos. Não houve prisão imediata. A guerra raramente age com pressa quando quer punir alguém. Ela espera. O médico foi afastado de qualquer função cirúrgica. Seus instrumentos foram recolhidos, seus cadernos finalmente encontrados. Página por página, tudo o que ele havia registrado. Nomes, decisões, ordens ignoradas, passou a ser tratado como prova de traição. Ele não tentou negar. Não implorou, não se defendeu, porque no fundo ele já sabia. Não havia mais absolvição possível. Foi transferido para uma instalação improvisada longe do fronte direto, mas perto o suficiente para ouvir os canhões à noite. Ali, ficou semanas aguardando julgamento, sem pacientes, sem propósito, sem notícias. O silêncio foi a primeira tortura. Um homem que havia passado meses cercado por dor e urgência, agora era forçado a ouvir apenas os próprios pensamentos. E eles eram cruéis. Ele lembrava dos rostos, do primeiro soldado que salvou, dos prisioneiros tratados sob olhares de ódio, dos 3 homens que viveram enquanto um oficial morreu. Perguntava-se, não se arrependeu, mas se aquilo realmente havia valido a pena, porque a guerra continuava e ele estava fora dela. O julgamento veio sem cerimônia. Uma tenda, uma mesa,
alguns oficiais cansados, nenhum interesse real em escutar. As acusações foram lidas de forma mecânica: insubordinação, negligência, estratégica, quebra da hierarquia, comprometimento do esforço de guerra. Quando perguntaram se ele tinha algo a dizer, o médico se levantou lentamente. Não fez discurso, disse apenas: se a medicina precisa obedecer à morte para funcionar, então não é medicina. Nada foi anotado. A sentença já estava decidida. Ele não foi condenado à execução direta. Isso seria rápido demais. E a guerra preferia lições mais longas. Foi enviado para a linha de frente, não como médico, mas como soldado comum, sem insígnias, sem privilégios, sem proteção. Um homem que salvou vidas agora receberia ordens para tirá-las. No fronte, ele era apenas mais um. Carregava suprimentos, cavava trincheiras, avançava sob fogo. Não tinha arma na maior parte do tempo. Não tinha escolha. Os outros soldados não sabiam quem ele era, apenas percebiam algo estranho. Quando alguém caía, ele corria para ajudar instintivamente, até ser empurrado de volta. Deixa, já foi. Essa frase o perseguia. Certa noite, durante um ataque, um jovem soldado foi atingido próximo a ele. Sangrava muito, pedia ajuda. O médico ajoelhou-se ao seu lado por reflexo. Sabia exatamente o que fazer. Sabia como salvar aquele garoto, mas não tinha instrumentos, não tinha permissão, não tinha tempo. Ele pressionou a ferida com as próprias mãos, tentando ganhar segundos. Um oficial gritou para que ele avançasse. Ele hesitou e, naquele instante, fez a escolha mais dolorosa de todas. Ficou. O soldado morreu em seus braços e o médico chorou pela primeira vez desde o início da guerra. Não por fraqueza, mas porque ali, finalmente, ele entendeu o verdadeiro preço. Salvar vidas quando podia havia custado tudo, mas não salvar quando sabia como. Custava ainda mais. A punição veio rápido. Foi acusado de abandonar posição durante o ataque. Foi espancado por outros soldados como exemplo. Quebraram-lhe as mãos que salvaram dezenas. O médico não gritou, porque a dor física era pequena comparada ao que sentia por dentro. Dias depois, durante uma ofensiva sob gás químico, algo aconteceu. As máscaras não chegaram para todos. O médico viu soldados desesperados, tossindo, cegos, queimando por dentro. Sem pensar, começou a orientar. Gritava instruções, tentava ajudar quem caía, mesmo com as mãos inutilizadas, mesmo sabendo que ninguém o protegeria. Ele não conseguiu colocar a própria máscara a tempo. O gás entrou. Queimou seus pulmões lentamente. Enquanto caía, sentiu algo próximo da ironia cruel. A mesma guerra que tentou impedi-lo de salvar vidas agora o matava da forma mais lenta possível. Deitado na lama, o médico respirava com dificuldade. Ao redor, homens morriam como ele tantas vezes tentou evitar. E antes de perder a consciência, pensou apenas em uma coisa. Ele não havia vencido a guerra, mas também não havia se tornado o que ela queria. Seu corpo foi enterrado sem nome, sem honras, sem registro oficial. Mas alguns soldados lembraram, alguns médicos lembraram, e histórias começaram a circular, sussurradas, nunca escritas, sobre um médico que preferiu sofrer a obedecer à morte. Porque guerras terminam, mas as escolhas feitas dentro delas, essas continuam cicatrizando por gerações. O médico morreu sem medalhas, sem reconhecimento, sem sequer ter seu nome lembrado oficialmente. Mas talvez a maior vitória dele não tenha sido salvar vidas, e sim não permitir que a guerra roubasse quem ele era. Enquanto muitos obedeceram por medo, ele escolheu agir por consciência. Pagou com a carreira, pagou com o corpo, pagou com a própria vida. E agora, a pergunta fica com você. Você acha que ele fez a coisa certa? Ou em tempos de guerra, obedecer é a única forma de sobreviver?
Escreve aqui nos comentários o que você teria feito no lugar dele. Eu leio todos. Se essa história te marcou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente não conta apenas guerras, a gente conta as cicatrizes que elas deixam nas pessoas. Nos vemos no próximo conto.